Caramba, demorou para entrar. Bom dia, como é que vocês estão? Todos bem? Espero que a gente tenha um agradável dia hoje, que a gente possa trazer luz ao tema que a gente vai falar hoje, que é a luz da escuridão, né? E bom dia, Márcia, bom dia, Francisca, Simone, Nilton de Porto Alegre, Hugo, Bump, Beto, Gabriel, Cláudio, Minoro, Gabriel, Valcir, Leung, André. Quem mais está aqui? Marcos Freitas, Liz Andrade, Lígia, Walter Santos, Lucas e Alexandre. Bom dia a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, né, dentro do meu processo aqui, mas tudo bem. A gente supera isso, né? Como sempre. Então, hoje o tema, ele se apresenta, talvez seja esse tema, seja para mim, né? É o Luz e Escuridão. Então, hoje nós vamos debater esse tema sobre diversos aspectos. Eu sei que cada um vai defender sobre o seu ponto de vista, cada um vai debater sobre o seu ponto de vista. Uns admitem que a escuridão existe, outros dizem que a escuridão não existe. E assim vai. A gente tem concepções, tem conceitos, tem cristalizações desde que a gente nasceu e fica difícil a gente, como a gente vem falando aqui há muito tempo, fica difícil a gente romper essas cristalizações para dar lugar para o novo, né? Lembra do que eu falei agora recentemente do preenchido de vazio? É isso aí. Então tá. E aqui eu não estou preenchido de nada. Estou mais vazio do que, sei lá. Mas vamos lá. É isso aí. Bem, hoje, lembrando que nessa quinta-feira aqui, só para fazer já a promoção, né? Quinta-feira vai estar um dermatologista ali no Vida Inteligente para falar sobre muitas coisas sobre a pele, sobre cosmiatria também, né? E o que é bom, o que não é para a nossa pele. Vocês sabem que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Está surpreso? Não, é um órgão, a pele é um órgão. Então nós temos que cuidar bem dessa pele aqui, que ela vai, conforme a gente vai ficando com mais idade, ela começa a perder elasticidade, começa a perder uma série de coisas, e para isso é bom a gente sempre estar tomando cuidado, já que é o nosso maior órgão, né? Então é isso aí. Bem, bom dia, Nilton, está tudo bem. Bem, qual é o conceito de luz e qual é o conceito de escuridão? Muitas pessoas falam que escuridão é ausência de luz, mas não é, não. Escuridão não é ausência de luz, porque você já experimentou alguma vez ficar no escuro? Já, claro, você deve ter ficado. A princípio você não enxerga absolutamente nada. Não consegue discernir coisa alguma, nada. Com o passar dos minutos, dos segundos, você já consegue definir vulto, você consegue, mesmo na mais completa escuridão. Você começa, o teu olho, a tua pupila se adapta, se adequa àquela falta, àquela ausência de luz, ou então aquela escuridão, e já consegue discernir algumas coisas do ambiente, né? Então a escuridão, ela tem diversos aspectos, né? Esse é o aspecto físico que você vê, né? A luz, sem luz. Tem o exotérico, tem o esotérico. E tem quando a gente sonha, principalmente assim, né? Quem é que já não sonhou que foi para lugar feio e escuro? Escuro. Por que lugar feio é escuro, né? Por quê? Porque a densidade é escura, né? A densidade é escura. A gente vai para... Quando a gente fala na questão de faça-se a luz, né? Muita gente fala, eu sou luz e não sei o que, faça-se a luz, mas não sabe nem o que está falando, não sabe o que está falando, né? Então, mas a gente acha que a luz é uma coisa fabulosa, que é uma coisa só que tem luz é que funciona, outro não funciona, mas tudo faz parte da mesma coisa, são apenas estados diferentes de estar, né, de ser ali, que é a luz e a escuridão. Mas geralmente nós temos, por precaução, por medo, por coisas que nos impuseram já há tantos e tantos anos, que a gente tem medo do escuro. Vocês já perceberam quanta gente tem medo do escuro? A gente associa o escuro com um monte de lugares ruins, né? E na verdade o escuro é onde está exatamente tudo que está por ser revelado. Mas como está revelado no escuro? É a partir do momento que eu vou conhecendo o escuro, a partir do momento que eu vou respeitando o escuro,
sabendo que ele é daquele jeito mesmo, né? E não do jeito que eu gostaria que fosse. Se pegar o escuro e acender uma luz, não é a questão, não é essa, é muito simples, é muito mais além do que isso, né? Então, dentro da escuridão é que a gente tem que buscar aquilo que a gente procura. Pô, o que você está falando aí, cara? Na escuridão vou procurar o que eu procuro? Mas é claro, se a gente não consegue achar aquilo que a gente busca com os olhos físicos, estou olhando aqui tudo, né? Você procura, você não acha a sua caneta, você não acha o seu relógio que está aqui em cima, você imagina então onde que vai procurar? Você vai me dizer que eu vou achar isso na escuridão? Sim. Por que você vai achar isso na escuridão? Você tem mais chances de achar isso na escuridão. Porque na escuridão, por exemplo, foi o que eu disse, com dificuldade você consegue um pouquinho fixar os seus olhos e ver alguma coisa, mas na escuridão você tem que usar os seus outros sentidos, né? Os 5 sentidos e mais o seu sexto. É ali que você tem que se virar. Então, quando a gente vai, aprendi isso há pouco tempo, quando a gente vai para lugares escuros, quando a gente vai para lugares que a gente considera que sejam densos, isso tem uma razão de ser, ou mais razões de ser. Primeiro, pode ser que a sua vibração, a sua densidade, os seus pensamentos, os seus atos levem você para um lugar similar ao que você vivenciou durante o dia, ou que sua cabeça, sua mente está absorta, né? Vamos dizer assim. Então você vai para aquele lugar porque você é similaridade, símilis, semelhante atrai semelhante, então você vai para aquele lugar. Outras vezes você vai para aquele lugar porque você tem algo que pode modificar aquele lugar. Pô, mas eu vou para Muquifo, vou para lugar feio e eu tenho algo para modificar? Claro. O médico não cuida da pessoa sã. Ele vai buscar quem precisa de alguma coisa. Então a gente tem que começar a mudar esses conceitos e parar com esses receios, parar com esses medos, né? E tentar olhar a luz e a escuridão da forma que elas realmente o são. Então vamos lá, deixa eu ler alguma coisa. Só dei uma pequena introdução, como sempre eu falo hoje. Aqui eu tenho que falar bastante, né? Porque afinal eu comando isso aqui, mas é assim também que faço lá no Vida Inteligente, né? Dou aquela introduzida ali até o Jorge continuar falando. Bom, Ângelos, bom dia. Nilton, polaridade diz que a natureza substancial dos polos opostos é a mesma, com vibração e graus diferentes. A sombra é a luz não refletida num ponto, é relativo para nós. Alexandre, hoje eu tive sonhos muito densos. Então, Alexandre, você procura saber como é que foi o seu dia para você ter tido esses sonhos aí, né? Bom dia, Pablo, bem-vindo. Quando a gente queima alguma coisa, a coisa fica escura. É isso aí. Aí já não sei qual é a razão disso. Alexandre, lugares muito densos, energias trevosas. Não necessariamente. Alexandre, preciso aprender a trabalhar melhor no astral do sonho. Isso dá para dirigir, mas se você não tiver a sua quietude interior, você não vai sonhar coisa boa de jeito nenhum. Coisa boa que eu digo não é isso aqui, você aprender alguma coisa no sonho, né? Nós temos esta polaridade, diz a Nilton, luz e sombra é o macro no micro idêntico. Alexandre, alguém tem dicas? Já vão aparecer aqui as dicas aqui. A Nilton diz que a sombra é um lugar onde a luz não está refletida, mas ela existe, assim como a noite segue o dia, embora não vemos o sol do ponto onde estamos. Outra vez a relatividade, é isso. Eu trouxe um pequeno texto para compartilhar com vocês, e talvez a maioria conheça, mas dá uma ideia bem ideal aqui, uma interessante sobre o que seja luz e o que seja escuridão, né? Eu quero saber a opinião de cada um, como é que cada um vê a sua questão. Eu, por exemplo, nesse momento aqui, eu estou... Como é que eu posso dizer? Eu estou clareando o meu ambiente interno, né? Clareando, o que significa clareando? Deixando o escuro naquele lugar, deixando claro aqui e adequando as coisas ali, porque ambos convivem, ambos são a mesma coisa, luz e escuridão, são questão apenas de manifestação, digo assim, né? Então tá. Alemanha, início do século XX. Durante uma conferência com vários universitários, um professor da Universidade de Berlim desafiou seus alunos com a seguinte pergunta: Deus criou tudo que existe? Um aluno respondeu valentemente: sim, ele criou. Deus criou tudo? Perguntou novamente o professor.
Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor continuou. Se Deus criou tudo, então Deus criou o mal, pois o mal existe, e partindo do preceito de que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. Olha a questão, aquilo que a gente está falando, que a escuridão seria ruim. O jovem ficou calado diante de tal argumento e o professor feliz se regozijava de ter provado mais uma vez que a fé era um mito. Outro estudante levantou a mão e disse: posso fazer uma pergunta, professor? Lógico, foi a resposta. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Que pergunta é essa? Lógico que existe, ou por acaso você nunca sentiu frio? Disse o professor. O rapaz respondeu: de fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos o frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. O calor é o que faz com que este corpo tenha ou não energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Nós criamos essa definição para descrever como nos sentimos se não temos calor. Pois é exatamente isso, só para dar um intervalo aqui, que é, a gente descreve escuridão, né? Cria-se essa questão da escuridão para definir uma coisa que sentimos, que vemos quando não existe a luz, né? E existe a escuridão? Entramos aqui, continuou o estudante. O professor respondeu: existe? O estudante disse: novamente o senhor comete um erro, senhor. A escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz pode ser estudada, a escuridão não. Até existe o prisma de Nichols para decompor a luz branca nas várias cores que a compõem, com suas diferentes longitudes de ondas. A escuridão não. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está um determinado pedaço? Determinado espaço? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço, não é assim? Portanto, a escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, o jovem perguntou ao professor: senhor, o mal existe? O professor respondeu: lógico que existe. Como disse desde o começo, é só ler as manchetes. Vemos ações terroristas, crimes e violência no mundo o tempo todo. E o estudante respondeu: o mal não existe. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. Como nos casos anteriores, o mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existem como existe o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. É como acontece com o frio quando não há calor, ou a escuridão quando não há luz. Por volta dos anos, no início do século 1900, do século passado, esse jovem foi aplaudido de pé, e o professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado. O diretor dirigiu-se àquele jovem e perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Albert Einstein. Vocês sabiam dessa história, claro, né? Esse texto que você está lendo nos dá muito bem a ideia de Apóstolo da Luz das Sombras, excelente, que diz a Newton. Então, nós temos diferentes pontos de vista. Como já falamos muitas vezes, no lugar onde você está agora, sentado nesse momento, sei lá onde é que você está, se você olhar para cima, você vai ver uma coisa. Se você olhar para um lado, você vai ver outro, você vai olhar para cá. Se você virar, você vai ver assim. Dependendo da posição que você está, você vai ver o ambiente, uma série de coisas. Assim é a questão de, dependendo de que ângulo você observa as coisas, você vai poder definir melhor aquela coisa. Então, essa questão dessa escuridão, nós precisamos realmente, como eu disse que esse programa era para mim, né? Nesse momento, o que aconteceu? Nesse momento apagou a luz da minha casa. Que casa? Essa aqui, ó. Mas como que apagou a luz? Não, apagou a luz interna aqui, apagou. Mas por que apagou essa luz? Porque aí precisa ter um tato aí
Você precisa pegar ali e descobrir onde é que tem algumas coisas que você não consegue ver com o olho físico, você não consegue ver com a sua percepção, você não consegue ver com os determinados sentidos. Então a única maneira de você tentar ver é na escuridão. Mas que incoerência tentar ver na escuridão. Não. Que enquanto existe luz, enquanto tudo isso aqui está iluminado, eu estou bem definido, eu estou seguro, eu sei onde estão as coisas, eu posso caminhar tranquilo. Mas, pô, de repente dá um blackout aqui, acaba a luz, e aí? Se eu não estiver preparado, e se eu tiver medo do escuro? E se eu não souber onde é que está a mesa, a dimensão da minha mesa, como é que eu chego à poltrona, onde é que é a saída, o que eu vou fazer? Eu vou me desesperar. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter calma, eu tenho que respirar fundo, eu tenho que me controlar, eu tenho que fazer uma série de coisas para poder discernir bem, para poder saber como eu vou agir até que a luz volte. Mas essa luz geralmente tem que só reacender no tempo certo, né? Tempo certo. Porque se a luz acende antes da hora, né? Aí você não valeu aquele aprendizado da escuridão. Então, por isso que as pessoas dizem: desci no fundo do poço, uma luz no fim do túnel, porque o luz é escuro. Porque para você realmente ter uma alteração, para você fazer uma transmutação, a sublimação eu nem falo. Para você fazer alguma coisa, você tem que ter acesso à escuridão. Acesso à escuridão. Quando você... Nossa! Foi o que eu disse no programa de ontem, né? Não adianta eu tentar definir alguma coisa através de palavras que só se pode sentir, né? Que só se pode sentir. O que eu sinto, eu não posso definir para você em palavra, porque você não vai... Da mesma forma que eu não posso definir em palavra o que você sente, né? Eu posso tentar compreender, porque pela descrição que você me deu, olha, eu já senti alguma coisa assim, mas sentir como é que você vai fazer? Então, escuridão, essa que eu estou vivenciando agora, puxa vida, ela é um grande aprendizado, né? E a gente fala: caramba, pô, já estou com 62 anos e ainda tenho que ficar aprendendo. Pô, e a surpresa maior, que a gente pensa que já aprendeu muita coisa, apesar de a gente saber que não aprendeu quase nada, mas a gente acha que aprendeu alguma coisa assim, né? E aprendeu, e aí a vida vai te mostrando, o teu ser vai te mostrando que não é bem assim, que você tem que estar atento a caramba daquelas coisas que a gente vem falando há tempo aqui, que é a tal da vigilância dos sentidos. A gente fala e não vigia, né? Sempre tem alguma coisa se manifestando, a tal da intuição, né, que a gente fala muito, né, que as pessoas não dão muita bola, ou as pessoas acham que é coisa da sua cabeça. Mas esse momento, eu espero que para mim seja o meu momento de redenção, né? E ele será. Não tem nada de ruim, não se preocupe, não, né? Não é doença, não é coisa nenhuma, né? Mas é um momento de conflito interno aqui, de decisões, de uma série de coisas. E a melhor forma é você encarar o medo, encarar a escuridão, desenvolver a sua percepção com o tato, com coisa que você sentiu, degustou, cheirou, tocou. Isso sim é desenvolver os sentidos, né? Quando eu digo que a escuridão se fez, você tem que tocar em tudo. Você não toca, não estou cheirando. Vocês já viram as pessoas que têm algum tipo de deficiência? Elas desenvolvem os outros dons. Então esses momentos, por esse que eu estou, por exemplo, que eu estou passando agora, então eu posso passar essa impressão para vocês assim, para chamar essa atenção, que quando isso acontecer com vocês, cada um no seu processo, cada um vai reagir da sua forma, cada um tem N motivos que te levem para essa escuridão momentânea, mas é dessa escuridão
que vai sair a luz que você precisa, né? E ela já vai se descortinando. Você vai aprendendo, você vai digerindo, você vai respirando, você vai controlando. É um processo, como eu disse, individual, mas que dura para uns mais, outros para menos, dependendo das ações que você vir a tomar dentro dessa sua escuridão. Vamos lá voltar um pouquinho aqui? Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Grego, minha conexão é ruim e só sumo daqui quando a conexão cai. Tá bom, Pablo, pelo menos você fica aqui com a gente, isso é bom. Prestes, é a lei da polaridade de Hermes Trismegisto. Todas as opostas são polaridades da mesma coisa em diferentes tons de vibração. Isso mesmo. Pablo Augusto, muitas vezes quando se adquire um pouco de consciência a pessoa fica no escuro, sem chão. Também, mas não é esse não. Esse é um tipo de escuridão. A escuridão também tem níveis, viu? Não tem azul claro, azul Então a escuridão também tem níveis de escuridão. Agora, melhor é aquela dark mesmo, aquela que você não enxerga absolutamente nada, né? Aí o que você vai fazer? Você vai procurar desenvolver os seus sentidos para você enxergar um caminho para te levar de volta para a luz, né? A escuridão é um grande aprendizado. Muitos dizem que Hermes Trismegisto é uma manifestação de consciências superiores. Outros dizem que existiu mesmo e era o Heracles. O Heracles? Não sei. Pode ser Newton. Heracles é o Hércules, né? O grego. Bump cakes. Somente na aderência das trevas reluziremos em meio às mais brilhantes estrelas. Isso. Bonito. Eu tenho umas frases que eu trouxe também. Valcir, o excesso de tudo ofusca tanto luz como trevas. Prestes diz que creio que era um sacerdote atlante, Newton, um dos que sobreviveu com a missão de continuar com a humanidade, o Hermes Trismegisto, diz o Prestes. Lígia, boa, Grego, aprendendo a tatear no escuro interno, nos tornamos mestres de nós mesmos. Que bela analogia. Eu não sei aqui também. Eu falo e aprendo com aquilo que eu falo, porque eu não preparo o texto aqui, fora trazer até o texto que eu trago para ler aqui, eu leio na hora, não leio antes nem nada, eu ponho aqui para ler com vocês. Então é gostoso que aí as coisas vão saindo, você vai ter que buscar coisas dentro de você para você poder falar. Então aí depois você assiste e fala e aprende com a sua própria boca. Newton, eu sinto porque sinto, outro não pode sentir a mesma coisa no mesmo grau. Pode haver consciência, mas não é a maioria. Ângelus diz que todos nós passamos por noites internamente, tem que segurar a onda, logo vem o amanhecer. Putz, mas tem noite que é longa. Oh, night long, lembra dessa música? Puxa vida. A novela das 8, diz o Pablo Augusto, satiriza a intuição quando uma personagem, Valdirene, fica falando de inteligência pura. A inteligência permanente é a intuição, ou seja, a inteligência pura. Eu não sei porque eu não assisto essa novela. Newton, trocamos ideias para nos levar ao questionamento das coisas, dessa forma levantar o véu de Maia que encobre a luz. Mas luz não é ausência de trevas, hein? Não é ausência de, não é escuridão, hein? Hoje o tema tem que ficar bem claro isso aqui. A gente busca a luz, para buscar a luz é necessário você passar pela escuridão. É necessário. Hoje tenho consciência disso. Prestes, o Kael, nosso filhote aqui, tem 1 ano e 9 meses, parou em frente ao PC agora e ficou ouvindo você, Grego. De repente largou uma risada e disse, brabo não, ai, 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 carinho. É uma figuraça, criança é linda, mas eu não estou bravo não, Kael. Francisco, enquanto está escuro, ficamos buscando até chegar a algo que clareia e nos deixa mais seguros. Exatamente isso já aconteceu um dia dele. Noites longas, escuras, difíceis nós temos, mas a alegria de estar vivo e aprendendo nos faz seguir em frente. Esse treco todo aqui, que a gente fica falando assim, até parece que fica filosofando, até parece que a gente é conhecedor de alguma coisa. Nós somos tudo aprendizes, na verdade, né? Mas é muito complexo e é simples ao mesmo tempo, né? Simples quando você vê mais para frente, que nem aquela conta de matemática, aquela equação que você nunca conseguiu entender, mas aí vem alguém um dia e te ensina aquela equação de uma forma que você nunca mais esquece, né? É assim, a vida é assim, tem diversos tipos de aprendizado, a didática da vida é fantástica.
Admiro muito sua generosidade em nos presentear com a exposição do seu processo. Aprendemos muito observando você, já que é um transparente, agradecido. Vocês estão ferrados. Eu só trago minhas tranqueiras para cá, que nem o Jorge fala lá no Vida Inteligente. Ô Grego, você traz todo o teu astral aqui pro meio do programa. Pô, ou a gente é autêntico em todos os momentos. Esse negócio de teatrinho, esse negócio de ficar sendo uma pessoa, essa pessoa tem que ser, ela tem que ser o que ela é em qualquer lugar, com a devida, o devido equilíbrio, né? Eu sou a mesma coisa, eu posso estar mais triste, eu posso estar mais alegre, mas sou eu, né? E eu sei me controlar as coisas. Agora, se eu estou falando com irmãos, se eu estou conversando com gente que busca a mesma coisa que eu, e que às vezes não tem essa facilidade que eu tenho de expressar o meu coração, meu interior, a minha coragem, vamos dizer, então, puxa vida, se ele está falando isso, pô, eu posso falar isso também um dia. Se ele está fazendo isso, dizendo para todo mundo na frente de televisão, ao vivo, se ele se expõe dessa forma, eu posso fazer isso, por que eu não posso fazer e ele pode, né? Se eu que estou aqui escondidinho tenho vergonha, ele que está lá na frente das câmeras do cercado não tem vergonha, cara de pau, rapaz. Ele fala dele, mostra todos os problemas que estão se apresentando para ele. Então é assim. Aí nesse aspecto eu sou assim mesmo, Prestes. E não tem nada de generosidade, não. Eu estou lá e estou passando. Quem sofre muitas vezes é o Jorge lá, que tem que apaziguar o astral, né, como ele diz. Boa, Grego, aprendendo a tatear no escuro interno, nos tornamos mestres de nós mesmos. De novo, já li? Putz, era para ler de novo então. Tá, o Kael, já passei aqui, deixa eu ir para lá, esse negócio corre. Prestes, já foi na minha generosidade. Agora vamos lá. Simone, estou convencida de que tudo está diferente, pois tenho ouvido de várias pessoas que pensei que seria difícil ouvir a frase mágica: quero melhorar como pessoa. Cláudio, ditado novo que saiu do forno: depois da tempestade a bonança. Lígia, agora lembrei da história da águia. Você conhece? O que? A da águia? Depende, né? O que ela faz? Quando ela... para trocar as unhas? É isso? É? Essa é fabulosa, claro. Tem que ser assim. E outra coisa é... a águia ela tem umas características diferentes assim também. Ela troca as unhas, é um processo doloroso. Bico, ela raspa tudo, fica sem unha, fica sem bico, e ela tem que tirar isso para nascer o novo. É isso mesmo. Um dia você pode até compartilhar, fica incumbido, Lígia, de pegar esse texto da águia e postar na comunidade Vida Inteligente. Afinal, você é uma das administradoras, pode fazer isso, entendeu? É muito, muito pertinente, por favor, coloque lá. E outra coisa linda da águia, isso aí onde está o ensinamento disso, eu não sei. A águia diz que quando ela tá velha, né, já de vez assim para ir embora, né? Você vê que o momento dela acabou. Ela voa até o mais alto que ela consegue chegar. E quando ela chega lá em cima, ela fecha as asas e vem até o fim. Que legal, né? A natureza nos ensina e puxa vida. Então, tá incumbido, Lígia, de botar a da águia, se for essa aqui, mas essa aqui, eu tenho certeza que é essa metamorfose da águia, tá vendo? O Alexandre sabe qual é também. Grego, amigo, é Fernando, esposo da Nilton. Pode haver equilíbrio no universo, existe luz e escuridão. No ser humano funciona como é em cima e embaixo no ser humano. O universo é isso aí, como é em cima e embaixo, bem lembrado. Seus elementais devem sentir-se nus, cada vez mais prontos para serem sublimados. Meus elementais ficam loucos. Ô, seu Eustáquio, você fica nos apresentando aí, e apresentando, eles tomam pau, né? Dali! Então é isso aí. Renascemos das cinzas quase todos os dias. Muito bem, nós somos fênix. Sinto que a dúvida é uma nuance tanto da luz como da sombra, diz a Nilton ou Francisco. Momentos que está mais para um polo, momentos está para outro polo. Marcos Freitas Augusto, esse texto da águia é lenda. Mentira. Pergunto para qualquer biólogo, isso não acontece. Opa, sério? Olha que coisa interessante. Não sei não, já li sobre isso, hein? Vamos ver então. O Marcos, fica incumbido também, traz pra gente essa versão aí. É legal aqui esclarecer as coisas. Se é lenda, eu acho que, eu não sei, trocar, se for aquela de trocar as unhas, o bico também, acho que não sei. Mas por que eu vou duvidar? Agora você levantou a dúvida, Marcos, vamos adiante.
Trocar o bico é doloroso mesmo, fica na paz. É isso aí, trocar o bico aí é que tá. Pode ser até uma analogia, sei lá o quê, mas para você trocar, para vir a tua unha nova, você ter que arrancar essas unhas aqui, precisa ter coragem, né? Então talvez seja aí o simbolismo aí. Ângelo, sobre crises internas tem uma frase interessante para refletir. Se a água não ferve na temperatura que tem que ferver, não mata o que tem que matar. Pô, Ângelos, eu vou guardar isso aqui, viu? Até repetir aqui. Tem uma frase interessante. Se a água não ferve na temperatura que tem que ferver, não mata o que tem que matar. Bacana, bacana. Me serviu bonito essa aqui. Me serviu bonito. E vocês sabem que essa temperatura dos bares, dos botecos aí, as bactérias, elas ficam lá, se você pudesse ver, elas ficam assim, ó, de óculos de sol, aquele negócio dentro daquela temperatura, porque aquela temperatura lá não mata nada. A temperatura dos bares, onde ficam os copinhos, que pseudamente eles estão sendo esterilizados, não. Aquelas bactérias estão lá dançando iê, twist ali, falando, tá legal hoje aqui, vamos pra boca de mais alguém. É assim, né? Então tá. Bem, pessoal, vocês perceberam que graças à escuridão eu estou melhorando, né? É claro que de repente assim, como ainda a instalação não está muito boa, né? De repente a escuridão vem de novo, e aí você, puxa vida, e a luz volta e tal. Mas eu acho que a escuridão mais profunda, assim, a escuridão total já está indo embora, e eu já estou começando a desenvolver os outros sentidos e perceber as outras coisas, né? Dependendo da temperatura da água, só aumenta mais as bactérias. Isso. Então, pessoal, é isso aí. Falou, Prestes. Conhece-te a ti mesmo e terás paz. Mas e aí? Quem se conhece a si próprio, hein? Ninguém se conhece. Pô, que eu grego, não fala besteira. Não é que ninguém se conhece. A gente percebe que não se conhece nas reações do nosso cotidiano, né? A gente acha que a gente está... De repente tem uma reação, tem um pensamento, fala, pô, isso aí não é meu. Claro que é teu, rapaz. Claro que é teu. Como que não é teu? Se não fosse teu, não aparecia. É teu. E se aparece, já disse diversas vezes, se aparece é porque está aí, está se apresentando. Ou me alimenta, ou me sublima. Então é isso aí. Bump Cakes, revelar o oculto, acender a luz interior. É isso aí. Gente, vocês são os meus amores, vocês são o meu suporte, né? É gostoso você estar nessa fase que eu estou, né, de escuridão, e você ter alguma coisa, a luz que são vocês, porque eu tenho que estar bem, tenho que sair dessa escuridão, porque no dia seguinte para amanhã eu tenho que estar aqui, porque tem gente esperando para bater papo, entendeu? Então vocês são minha motivação e eu agradeço, tá? De coração. Um fraterno abraço e um feliz.